Glória de Deus, né? O Senhor fez esse milagre na minha vida. Quando eu tinha 17 anos, eu fui desenganada. E a médica disse que eu nunca teria filhos. E para a glória de Deus, eu tenho dois. Porque o Deus que eu conheço, Ele é Deus de milagres. Por hoje ser o Dia das Mães e ser um culto de mulheres, eu gostaria de ter trazido uma palavra falando para as mulheres. Mas como eu sou serva e servo não faz o que quer, a palavra dessa noite é sobre o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, o versículo 18 ao 21. Diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O 20 diz assim: dando graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Soberano Deus, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Pai. E ela diz que a tua palavra, ela nunca volta vazia, porque ela cumpre o desejo para o qual ela foi liberada. Em nome de Jesus, Deus, eu quero te apresentar a tua igreja, Senhor. A palavra é tua, a igreja é tua, e é o Espírito Santo quem sabe o que cada um precisa nessa noite. Por isso, Deus, eu me coloco como vaso para que o Senhor use na tua presença como o Senhor quer. Em nome de Jesus, Senhor, que toda mente que está nesse lugar seja levada cativa à tua palavra nessa noite, e que toda dispersão e distração seja repreendida agora no nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, todas as pessoas que estão nesse lugar, Senhor, o Senhor chamou com um propósito, Pai. Elas são vasos de honra na tua casa, e como vasos, Pai, elas precisam ser cheias do teu Espírito Santo. Nessa noite, Deus, faz a tua vontade na vida de cada um, Pai, porque a igreja é tua e a presença, Senhor, é tua neste lugar. Portanto, nós te damos a liberdade para que o Senhor haja como o Senhor quer, em nome de Jesus. Amém. Pode ser. Eu coloquei como tema da administração: enchei-vos do Espírito. Aleluia! O Espírito Santo, ele é conhecido como a terceira pessoa da Trindade. E como pessoa, ele pensa, ele sente e ele fala. E o Paulo, ele diz assim, que ele compara, né, o Espírito Santo, de certa forma, com o vinho. Por quê? Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho onde há contenda. Porque o vinho, a pessoa que bebe, e eu tenho experiência com isso, porque o meu pai, ele era alcoólatra. Normalmente toda pessoa que bebe e que fica bêbado, né, porque tem gente que bebe, mas ele não chega a ficar bêbado, o que acontece? A pessoa fica fora de si, ela não sabe o que faz. Muitas pessoas, quando bebem, elas esquecem, elas aprontam, né, assim, e no dia seguinte elas não lembram. E com o Espírito Santo, quando a pessoa é controlada pelo Espírito Santo, ela é como o vento. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, ele disse assim, que é necessário que o homem nasça de novo, da água e do Espírito. E ele disse assim, ele compara o Espírito Santo ao vento. E ele diz assim, que o vento sopra onde quer, e ninguém sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Então, aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela se deixa controlar pelo Senhor. Ser cheio significa completar até transbordar. Por exemplo, esse copo aqui, ó, ele está quase cheio. Se eu colocar água nele até ele encher, ele vai transbordar. E a missão do Espírito Santo na nossa vida é fazer com que a nossa vida transborde para abençoar outros.
eu gostaria de que você parasse para pensar um pouquinho. Qual a relação que você tem com o Espírito Santo? Você consegue ouvir o Espírito Santo falar com você? Você, quando você ora, porque a oração ela é um diálogo. E no diálogo os dois falam. Quando você ora, você dá tempo para que o Espírito Santo fale com você? Jesus disse que o Espírito Santo ele é o Consolador, que vai nos guiar em toda a verdade. Então, se ele vai nos guiar em toda a verdade, é necessário que nós ouçamos ele falar conosco. Ele é uma pessoa, e como pessoa, ele quer falar contigo. Olha só, eu coloquei aqui, no versículo 20, ele diz assim: como que nós nos enchemos do Espírito? E essa é a pergunta: como ser cheio do Espírito Santo? E no versículo 20 ele responde, ele diz assim: falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aleluia! Então, como que você vai ser cheio do Espírito Santo? Você só é cheio do Espírito Santo se você se colocar à disposição dele. E para se colocar à disposição dele, você precisa colocar no teu coração. A Bíblia fala assim, a boca fala do que o coração está cheio. Então você precisa colocar salmos, cânticos espirituais, hinos e louvores no teu coração, para que você consiga atrair a presença do Espírito Santo. Muitas vezes nós nos preocupamos com muitas coisas, mas nós não nos preocupamos em colocar no nosso coração os louvores ao Senhor. Eu fiquei maravilhada com os louvores dessa noite, porque eles são louvores que eles atraem a presença do Eterno para esse lugar. E essa é uma forma de nós atrairmos a presença do Espírito Santo para nossas vidas. Mas o versículo diz que tem que ser de coração. Não pode ser da boca para fora. A tua adoração, o teu louvor, ele tem que vir do teu coração. Ele tem que expressar aquilo que o Senhor é para a tua vida. Porque que muitas vezes nós não temos o que dizer quando alguém nos procura precisando de uma palavra. Porque nós nos preocupamos com muitas coisas, mas não nos preocupamos em atrair a presença do Espírito Santo. A segunda coisa que o versículo diz, que no versículo 20 ele diz assim: sendo grato a Deus, ou dando graças a Deus por tudo. É tudo. Você sabe o que é isso? Gente, eu vivi uma situação na minha vida que eu nunca imaginei que algum dia eu fosse dar graça por ela. Porque quando nós estamos no fogo é muito difícil. Quando você está lá dentro da fornalha que o negócio está ardendo, que o fogo está ardendo no escuro, é complicado. Mas eu aprendi que na vida do Filho de Deus nada acontece por acaso. E quando ele adverte a gente a dar graças ao Senhor por tudo, só dá graça ao Senhor por tudo quem crê que o propósito dele vai se cumprir. Porque a Bíblia diz em Romanos, lá, no versículo 28 do capítulo 8, ele diz assim: que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que são chamados segundo o seu propósito. Então, em algum momento, eu não sei o que você está passando, mas em algum momento, isso que você está passando vai contribuir para o teu bem. Eu costumo dizer que luta, ela é treinamento de Deus. Luta, ela é a escola do Senhor para te preparar para o propósito para o qual Ele te chamou. E todos vocês têm um propósito de Deus para a vida de vocês. Aleluia. Ninguém nasce por acaso. Eu lembro, logo que eu conheci a minha mãe, eu lembro que eu perguntei para ela, né, por que ela tinha me abandonado. E eu lembro que ela disse assim: olha, você é guerreira desde o ventre. Porque eu tomei tudo que eu sabia que podia provocar aborto. E você não foi abortada. Então, olha só,
aí o que ela fez? Ela disse que tomou tudo que foi remédio que disseram para ela que era bom para fazer o aborto. E hoje eu acho, assim, eu sou sarada em relação a isso. Ela até brinca, né? Ela disse que eu sou uma pessoa muito persistente desde o ventre. Quando o Senhor, Ele decreta algo na nossa vida, ninguém impede, ninguém anula. E normalmente tudo que é decretado na nossa vida passa pela presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem ministra nos nossos corações e testifica que o Senhor é na nossa vida. Então olha só, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Você quer ter a presença do Espírito Santo na tua vida? Se sujeite. Se sujeite à palavra, se sujeite a Jesus, se sujeite às lideranças, se sujeite às autoridades. Ninguém pode viver sem autoridade. Por quê? Porque nós temos leis. E as leis, elas são para que elas sejam cumpridas. Então nós, querendo ou não, nós precisamos nos sujeitar. E quando nós nos sujeitamos uns aos outros por amor a Jesus, o Espírito Santo vem para a nossa vida. E aqui eu quero fazer uma diferenciação. Porque as pessoas dizem que só tem o Espírito Santo quem fala em línguas, e não é verdade. Todo aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que leva a sério a sua confissão com Deus, a Bíblia diz assim que o Espírito Santo vem e faz nele morada. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aleluia! As línguas, elas são evidências do batismo. Se você não fala em língua, não fique pensando que você não tem o Espírito Santo. Se o compromisso que você fez com Deus é um compromisso verdadeiro, o Espírito Santo habita em você. Só que tem um detalhe, você precisa buscar o batismo. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo, ele é revestimento de poder. Poder para quê? Para testemunhar Jesus. Poder para quê? Para você vencer as lutas. Gente, olha, a gente que busca a Deus em oração, a gente já sente o impacto do mundo espiritual. Aí eu fico pensando, quem não ora, como é que é? Porque sem o Espírito Santo para nos dar força, a Bíblia diz que nós não sabemos orar. É o Espírito Santo que nos auxilia na oração. É Ele que intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. E é Ele que traduz as nossas orações. Sabe aquela oração que você às vezes faz no chuveiro para ninguém ver? Você diz assim, eu vou chorar lá embaixo do chuveiro, embaixo d'água, ninguém vai ver. O Espírito Santo leva aquela oração em forma de lágrima ao Pai. Ele interpreta a tua oração e a tua oração chega ao Pai em forma de pedido. Ela chega ao Pai em forma de adoração, dependendo do momento que você está vivendo. Porque às vezes a gente chora na presença do Senhor de gratidão, de alegria, por ver a presença dEle na nossa vida, por ver os milagres dEle acontecendo em nós e através de nós. E o Espírito Santo interpreta isso. Às vezes, eu creio que alguém aqui já teve essa experiência de você ir falar com Deus e não ter palavra, você não saber o que dizer, porque às vezes a dor é tão grande que você não tem como expressar isso para o Senhor. E aí o Espírito Santo vem e traduz a tua dor e a tua oração chega até o céu. E quando a tua oração chega até o céu, o teu cálice transborda, a tua resposta vem. E esse serviço é o serviço do Espírito Santo. Ele é alguém que ele pensa, ele sente, ele fala e ele vê, como qualquer um de nós. E se você é alguém que gosta de ter intimidade com o Espírito Santo, eu tenho certeza de que você recebe direção dele. Porque ser cheio do Espírito Santo é se deixar guiar por ele. E ser guiado pelo Espírito Santo, irmão, não é fácil. Não vou mentir para você, não é fácil. Porque a Bíblia diz que há uma guerra entre a carne e o Espírito. E vai vencer aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais o teu Espírito, ele vence. Se você alimentar mais a tua carne, ela vence. E ninguém é super-herói o
suficiente para dizer: eu alimento o meu espírito todos os dias. Eu alimento o meu espírito. Não, sempre vai ter um momento que a carne prevalece e aí a gente vai ter que pedir perdão. Por mais que a gente ore, por mais porque nós ainda temos a natureza de Adão. Então, por mais que a gente ore, por mais que a gente busque o Senhor, por mais que a gente escute as orientações do Espírito Santo, por mais que nos deixemos guiar e ser controlado por Ele, mas sempre vai ter um dia que a nossa carne vence. E aí nós vamos precisar transformar isso em oração para o Espírito Santo levar o Pai e o perdão chegar até nós. O quarto ponto que eu coloquei aqui, obedecendo às instruções de Jesus. Quando Jesus ele subiu ao céu, ele disse assim: eu vos deixarei um Consolador, que estará convosco todos os dias, né? Ele vos guiará na verdade. Só que ele deu uma ordem aos discípulos, e ele disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Olha só que interessante, o derramamento do Espírito Santo, quem faz é Deus. Mas se encher do Espírito Santo e se manter cheio, a responsabilidade é nossa. Aleluia. Sabe por quê? Todos nós somos vasos nas mãos de Deus. Só que o vaso, ele só é cheio se ele estiver aberto. E a porta do seu e do meu coração só abre por dentro. Aleluia. Só nós podemos abrir. E o Senhor não força a entrada. Então, como vaso, para você ser cheio do Espírito Santo, você precisa abrir para que Ele possa entrar. Só é cheio do Espírito Santo quem quer. Deus não obriga ninguém. Ele diz assim, abre a tua boca e eu te encherei. Então é você que abre. O derramamento do Espírito Santo é responsabilidade de Deus. Mas o buscar ser cheio do Espírito Santo é responsabilidade minha e sua. E isso acontece para quem quer. Eu preciso querer ser cheio do Espírito Santo. E quando eu digo que eu quero, eu tenho que demonstrar isso em atitude. Porque com o Espírito Santo não funciona falar. Só falar. As suas palavras ela tem que condizer com as suas atitudes, para ele poder ver que é verdade. E aí o que é que acontece? Quando Jesus subiu, ele mandou os discípulos ficar em Jerusalém. E aí o que é que acontece? Quando eles começaram a orar, tinha muita gente com eles. Só que aí vocês sabem, né? Aí passa um dia, passa dois, passa três, né? Assim a gente vai envelhecendo. Puxa, não aconteceu. Hoje eu vejo muita gente dizer assim: a vinda de Jesus não vai acontecer, porque desde criança eu ouço falar disso. E desistiu de esperar Jesus. Só que Jesus disse assim: ninguém sabe o dia nem a hora. Nem mesmo Jesus sabe, somente o Pai. Então, muitos daqueles discípulos que eles começaram orando, buscando ser cheio do Espírito Santo, eles desistiram. E no final só tinha 120, que foram os persistentes. Os que ficaram foi aqueles que abriram, sabe, a porta do vaso, a boca do vaso, para que o Senhor pudesse encher. Eles ficaram buscando e eles obedeceram à instrução que o Senhor Jesus deu. E quando eles obedeceram a essa instrução, a Bíblia diz que o Senhor soprou um vento impetuoso no lugar. E toda a casa foi cheia do Espírito Santo. E eles começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem. Foi um acontecimento tão grande que as pessoas de várias nações que estavam reunidas naquele lugar acharam que eles estavam malucos, porque cada um ouvia falar em sua própria língua. Já imaginou um monte de estrangeiros juntos? Ninguém se entende e de repente aparece um bando de doido falando sua língua. Imagina o tamanho do susto. E eles falavam na língua das nações que estavam lá, mas em compensação eles falavam das grandezas de Deus. É tanto que houve uma grande conversão. Então, o ser cheio do Espírito
verdadeira. E normalmente a adoração verdadeira, irmão, ela vem no momento da dor, no momento da luta, no momento da batalha. Sabe assim, quando você pensa assim, eu hoje não estou com nada, é quando a tua adoração mais chega no trono de Deus. Sabe quando você vai orar e diz assim, puxa, hoje eu não consigo, eu não sei orar, mas mesmo assim você está lá, o Espírito Santo interpreta a tua oração e ela chega lá. É assim que funciona no reino de Deus. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, obedeça as instruções de Jesus. Se ele disse assim, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido, fique lá. Aleluia! É a instrução dele. O que é interessante, sabe o que é? É que ele diz assim, até que do alto sejais revestido do Espírito Santo, mas depois que você for revestido, você vai ser testemunha tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Olha só que interessante. Você só tem que ficar no lugar que ele te mandou até você ser cheio. Porque depois que você é cheio, o Espírito Santo vai te dar uma nova direção. E enquanto você segue essa nova direção, muitas vidas se convertem. Se você ler lá em Atos no capítulo 1, quando Jesus fez a promessa, e depois você lê quando essa promessa se cumpriu, o que é que você vai ver? O Pedro, ele era um homem, a Bíblia diz que ele era indouto, ele era pescador, ele não sabia ler, ele não sabia escrever, ele não tinha sabedoria humana, a sabedoria que ele tinha era relacionada à pesca. Mas pense num homem que foi usado por Deus depois de ser cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que no primeiro discurso de Pedro se renderam mais de 3.000 almas. E aí eu fico imaginando assim, as pessoas olhando para Pedro, conheciam Pedro, sabiam como é que ele tinha um temperamento forte, né? E aí as pessoas começam a olhar, mas será que é o mesmo homem? Como que isso aconteceu? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha no nosso caráter. O Espírito Santo, ele trabalha na nossa personalidade. E ele trabalha no nosso temperamento. O Pedro, gente, ele era tão impossível que quando foram buscar Jesus no Getsemane, que prenderam Jesus, ele arrancou a faca lá, a espada, e cortou a orelha do Malco. Para você ter ideia de como que ele era intempestivo. Sabe aquela pessoa impulsiva que ela age na hora e depois ela pensa? Era assim que era Pedro. Mas depois que ele foi cheio do Espírito Santo, ele se deixou usar. E quando ele se deixou usar, ele se deixou ser controlado pelo Espírito Santo, ele se tornou o fundador da igreja. E eu quero te dizer nessa noite que se você se deixar ser guiado pelo Espírito Santo, até você vai se assustar com o que Deus vai fazer em você e através de você. Porque quem faz, irmãos, é o Espírito Santo, mas ele só faz através de nós. Hoje nós somos representantes de Deus na terra. E a obra de Deus na terra é feita através do Espírito Santo em nós. Sem a presença do Espírito Santo, nem eu nem você faz nada. A gente não consegue. Porque o reino espiritual, irmãos, ele é real. Assim como existe anjos e existe o Espírito Santo à nossa disposição, também existe demônios batalhando para impedir que Deus haja na minha e na tua vida. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se coloque à disposição dele. Eu quero que você saiba que se você já recebeu Jesus, você é fácil de Deus. Aleluia! Você pode estar lá no início, na mão do oleiro, mas você é fácil. A Bíblia diz que lá em Coríntios, que na casa do Senhor há vários tipos de vasos. Vasos de honra. Então, você pode estar naquele processo, sabe? Que o oleiro pegou o barro e começou a tirar as pedras, as sujeiras. Já passei por esse processo, mesmo um processinho doloroso. Mas pensa numa coisa boa, tá na mão do oleiro. Sabe quando ele começa a amassar o barro para tirar toda a sujeira? Dói. Aí você não quer estar em outro lugar. Porque você descobre que é na mão do oleiro que a tua vida faz sentido.
Glória a Deus. Você descobre que é na mão do oleiro que você quer estar. Você não quer estar em nenhum outro lugar. Porque é a mão do oleiro que te forma e te dá forma do jeito que ele quer. Sabe, quando você vai numa casa onde vende vasos, que tem assim para flores, para quem trabalha com flores, né? Ou com plantas. Eu até que gosto, mas não tenho muito talento, não. Mas você observa o que? Tem muitos vasos, de todas as formas, de todos os tamanhos, de todos os jeitos. E sempre tem aqueles que eles são mais bonitos. E não sei se você já prestou atenção, normalmente os vasos que eles são mais bonitos, eles são colocados mais em cima, né? Normalmente eles são pintados, eles têm algum desenho, alguma coisa assim. Só que, se você for observar, a gente não compra vaso pela beleza. A gente compra pela utilidade. E é por isso que cada um de nós tem utilidade no reino de Deus. Glória a Deus. Todos nós somos vasos na mão do oleiro. Todos nós temos utilidade na mão do oleiro. Mas o Senhor usa cada um como Ele quer. Não é como eu quero. Quem escolhe a utilidade do vaso não sou eu. Quem escolhe é Ele. Ele sabe. E é por isso que muitas vezes, irmão, você vê alguém cantando, né? Ele canta bonito e tal, e você quer cantar também. Mas aí, às vezes, não é aquilo que o Espírito Santo tem para você. Glória a Deus. Eu já vi gente dizer assim: eu quero ministrar igual fulano. Eu quero cantar igual fulano. E eu sempre oro e digo assim: Deus, eu quero que o Senhor me use como o Senhor quer. Eu não quero imitar ninguém. Eu não quero a unção de ninguém. Eu quero aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você é lindo, eu acho maravilhoso ver alguém cantando na unção. E quem canta na unção nem precisa ter a voz bonita, não. Eu já vi Deus quebrar vários cativeiros com a pessoa cantando. Sabe assim, aquela pessoa que canta que o menino vai para um lado e ele vai para o outro? Mas eu já vi Deus usar e fazer maravilhas. Porque o que conta não é a voz, é a unção. E às vezes Deus chama, a Bíblia diz assim, que Ele chama os que não são para confundir os que são. E Ele gosta de fazer isso. Às vezes Ele chama algumas pessoas, gente, que não cantam nada. Mas quando ela abre a boca, o inferno se põe de joelho. Porque a adoração dela chega ao trono do Pai e Deus envia a resposta. Então, como vaso de Deus, você tem que dizer para o Senhor que você quer a unção que Ele tem para você. Você não tem que querer a unção do outro. Você não tem que querer que Deus te use igual Ele usa o outro. Não. Deus tem uma unção específica para a tua vida. Aleluia! Sabe? Deus tem uma utilidade para você no reino de Deus, onde você vai se sentir realizado. Glória a Deus! Você não precisa invejar a unção do outro. Você não precisa invejar a presença de Deus na vida do outro, não. Sabe por quê? Porque Deus tem para a tua vida. O que está faltando? Buscar. Quando nós buscamos, muitas vezes a gente descobre até que aquilo que a gente pensava que era para a gente não é. Às vezes você pensa assim: puxa, eu canto bem, então meu ministério é de louvor. Quando você começa a buscar de Jesus, diz assim: epa, não é por aí não. O que eu tenho para você é diferente. E uma coisa eu vou lhe dizer hoje, debaixo da autoridade do nome de Jesus: você só vai ser totalmente realizado e satisfeito quando você estiver debaixo do propósito que Deus tem para a tua vida. Aleluia! Enquanto você estiver fazendo aquilo que você acha que tem que fazer, sem a direção de Deus, você vai se sentir vazio. Você vai se sentir estranho. Você muitas vezes vai assim e nem você vai se entender. Puxa, o que está acontecendo comigo? Por quê? Porque você não está vivendo aquilo que Deus tem para a tua vida. Sabe, irmãos, quando a gente decide viver o que Deus tem para a nossa vida, não é fácil não, mas uma coisa eu vou te dizer. Sabe, aquele desejo de insatisfação do ser humano que quer sempre mais. Sabe, a pessoa compra uma casa nova, linda, 2, 3 meses ele está feliz da vida, depois ele quer outra coisa para satisfazer. Mas quando você está dentro do propósito de Deus para a tua vida, essa satisfação ela vem do céu. Você pode estar num barraco que nem céu
e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Sabe uma pessoa que deseja muito a tua presença? Se chama Jesus de Nazaré. Ele quer tanto a tua presença que ele foi preparar um lugar para você lá no céu. Ele quer tanto que você more com ele que ele foi providenciar uma morada. E não é qualquer uma não, meu irmão. A Bíblia diz que lá você vai caminhar em ruas de ouro. Já pensou? Muitos de nós, muitas vezes, não tem condição de comprar nada de ouro. Aí você já imaginou você chegar lá no céu? Aí você tem uma casa feita de pedras preciosas. Você vai caminhar em ouro de ouro. Você vai ser iluminado pelo sol da justiça. É isso que Deus tem para a tua vida. É isso que Deus tem para a nossa vida. E o Espírito Santo, Ele é quem faz isso por nós. Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Renunciando ao pecado. Pense numa coisa difícil. Mas só sem a presença do Espírito Santo. Quando você tem a presença do Espírito Santo, a coisa muda. Sabe, a Bíblia diz lá em Gênesis 39 que José ele foi assediado pela esposa de Potifar. Uma das funções dos escravos, para quem não sabe, era satisfazer o senhor ou a senhora sexualmente. Ele era obrigado a fazer parte das funções dele. Só que José ele era diferente. E a Bíblia diz que ele era lindo. Um jovem de lindo semblante. E por ele ser muito bonito e também ser muito competente, porque quando ele chegou lá, ele organizou tudo da casa de Potifar. E a mão do Senhor era com ele, que prosperou Potifar por amor a José. E aí, quando a mulher viu que ele era bonito, ela disse: epa, vou chegar junto. Só que a Bíblia diz que ela importunou ele todos os dias. Você já imaginou você ser tentado todo dia? Só que ela viu que ele não cedia. E aí o que ela fez? Eu vou dispensar todo mundo, vai ficar só eu e ele não vai ter como dizer não. Sabe, muitas vezes as coisas são tramadas contra nós no oculto, mas o Espírito Santo sabe. E a palavra de Deus diz em Isaías 54: nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará. É promessa do Eterno. Podem tramar o que quiser contra a sua vida, mas o Senhor entra com providência. E essa mulher ela arquitetou: eu vou fazer José pecar. E não tem, irmão, não tem ninguém super-homem por pecado. Se você brincar com o pecado, você cai. Você pode ser mulher de oração, você pode ser homem de oração, mas se você brincar com o pecado, você cai. Então, ela tramou, tirou todo mundo da casa, vocês conhecem a história, e conversou com José. Na verdade, ela nem chegou a conversar, ela agarrou mesmo, sabe? Ela chegou lá e agarrou ele. E quando ele viu que o negócio estava muito difícil por lá dentro, o que ele fez? Largou as roupas na mão dela e correu para lá. Sabe por quê? A Bíblia diz que do pecado nós devemos fugir. Ao diabo nós resistimos, mas ao pecado a gente tem que fugir. Porque ninguém é forte para o pecado, porque a natureza de Adão ainda habita em nós. Mas ao diabo, você estando cheio do Espírito Santo, você resiste. É o que a Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, e o diabo fugirá de vós. Se você é alguém que vive debaixo da autoridade do Senhor, o diabo pode armar o que quiser contra a tua vida, mas Deus vem e desfaz. Quantas vezes foi armado cobra para Davi e o Senhor ia na frente e desfazia? A Bíblia diz que o Saul mandou procurar Davi em todos os lugares e não encontrou, porque Deus o escondeu. Aquele que Deus esconde, ninguém acha. E Deus tem um refúgio secreto para mim, para você. A Bíblia diz no Salmo 46 que Ele é socorro bem presente na angústia. E Ele é alto refúgio. Então, se alguém está armando contra a tua vida, fique você sabendo que você tem um alto
Senhor é quem peleja a tua causa. Glória a Deus. Sabe, eu fico assim tão feliz quando eu vejo Naamã tramando contra Mardoqueu. E aí ele prepara uma forca. Ele prepara tudo e já está, na opinião dele, já está tudo consumado. Aí eu vejo um Deus que não dorme nem dormita, acordando o rei durante a noite, dizendo assim, ó: você não vai dormir até honrar aquele que querem matar. O Deus que eu conheço ainda acorda rei para te dar vitória. O Deus que eu conheço, ele ainda desfaz a forca preparada para ti. O Deus que eu conheço, ele faz com que aqueles que cavam cova contra a tua vida caiam nelas. É assim que funciona com o Deus que eu conheço. Se você tem intimidade com o céu, muitas vezes Deus faz na tua vida igual fazia com Eliseu. O rei está tramando lá na cama dele. E antes dele colocar o plano em ação, o Senhor dizia para Eliseu: olha, avisa o rei para ele não passar em tal lugar, porque há uma cilada para ele. Se Deus quiser fazer isso na tua vida, ele faz. Mas ele prova que ele é na tua vida. Renunciar ao pecado, irmão, não é fácil. Por quê? Primeiro, porque pecado ele não é ruim, não. Quem te sabe que o pecado é ruim está mentindo. Sabe por quê? Porque a nossa carne gosta do pecado. Só que a Bíblia diz que há uma guerra. E você precisa alimentar o teu espírito se você quiser vencer essa guerra. É o que nós vemos na vida de José. O que é que ele fez? Eu não dou conta desse pecado aqui não. O que é que eu vou fazer? Deus não pega. Mas não pecou. Sabe o que ele disse para ela? Aleluia. Deus me livre de fazer isso contra o meu Senhor e contra o meu Deus. Ele disse assim: eu tenho acesso a tudo nessa casa, só não a ti. E se ele não me deu a ti, eu não vou tocar em você, porque eu estaria pecando contra o meu Deus. Sabe de uma coisa, irmãos? Tem muita gente que peca e diz assim: ninguém está vendo. E José podia ter pensado assim, ter pecado. Só que sabe o que ele pensou? O meu Deus vê. E por isso Deus não quer. Ele preferiu ser preso do que pecar contra o Senhor. E Deus era tão tremendo na vida de José que onde ele chegava, Deus entregava o governo daquele lugar nas mãos de José. Você já imaginou você chegar na prisão? Quem vai para a prisão normalmente é considerado bandido. E você chegar na prisão e o carcereiro dizer assim: ó, todo mundo aí está por conta de você. Tome de conta de tudo. Deus prosperou até a prisão por causa de José. Não importa onde você está. Se você tiver a presença do Espírito Santo, Deus prospera por amor da tua vida. Daniel, quando ele chegou na Babilônia, ele era jovem. E a comida era consagrada aos deuses. Não era coisa ruim, não, irmão. Era só coisa da melhor qualidade. Eram as melhores comidas. Era a comida do palácio. Mas sabe o que ele disse? Eu não vou me contaminar com comida oferecida a outros deuses. Ele decidiu renunciar ao pecado. E o que Deus fez honrou a vida dele mais do que todo mundo. Você sabe por que Daniel foi preso? Sabe por que ele foi para a cova? Porque o rei decidiu colocar ele como presidente sobre todos os demais. Isso é a honra de Deus. Se você topar andar lado a lado com o Espírito Santo, Deus tem honra para a tua vida. Fique de pé que eu estou terminando. Pode ficar de pé. Como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? Deixando que a palavra de Deus habite em mim abundantemente. Olha só que legal. A Bíblia diz assim, o Senhor falando para os seus discípulos, ele disse que o que limpa é a palavra. Então olha só, se você deixar a palavra de Deus habitar em você abundantemente, você vai estar sendo limpo todos os dias. Mesmo que você peque, mas o Espírito Santo vai te limpar através da palavra. É a palavra que
se você se deixar que essa palavra habite em você, mas olha só, habitar é fazer morada. Ela não vem hoje e vai embora amanhã, não. É fazer morada. E para a palavra fazer morada em você, você precisa colocá-la em prática na sua vida. A Bíblia diz assim, ó, aquele que mentia não minta mais. Quem adulterava não adultere mais. Então é a palavra que está dizendo. Se você deixar a palavra habitar em você, aquilo que você fazia antes, você não vai mais querer fazer. Por quê? Porque a palavra está dizendo que você não deve. E o pecado, meu irmão, ele só é forte na nossa vida enquanto nós alimentamos ele. A partir do momento que você decide deixar de lado, Deus respalda a tua decisão. Há muita gente nesse lugar que está em cima do muro. E você que está em cima do muro, você não tem compromisso com Deus. Sinto muito em lhe dizer. Sabe por quê? Porque quem está em cima do muro, ele uma hora ele cai para um lado ou cai para outro. E nós não estamos em tempo de brincar. Você precisa se posicionar e dizer o que você quer para a sua vida. Porque enquanto você estiver em cima do muro, as tuas decisões vão ser pautadas na carne e na direção do inferno. Lamento muito, mas isso é o que diz a palavra. Deus, ele só age em cima das nossas decisões. Só que para Deus te honrar, você precisa honrar ele primeiro. Com Deus é assim que funciona. Ele diz assim, eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. É pensamento bom e não de mal, para dar o fim que você espera. O que é que você espera de Deus? O que é que você tem feito para alcançar o que você espera do Senhor? Será que você está como Saul, cavando cova para o seu amigo? Ou será que você está como Davi, tendo que fugir? Davi não tinha feito nada não, irmãos. Olha que incrível, eu fico olhando para Davi, eu fico maravilhada. Davi não tinha feito nada, mas ele teve que fugir. Porque ele disse assim, ai de mim, se eu tocar no ungido de Deus. Ele tinha temor do Senhor, então por isso ele não quis tocar. E essa noite eu queria orar por você que está em cima do muro. O Espírito Santo, ele quer guiar a tua vida. Ele quer guiar as tuas decisões. Ele quer guiar as tuas escolhas. Mas para isso você precisa sair de cima do muro. Eu queria orar por você que tem coragem de dizer assim, Espírito Santo, eu quero que a partir de hoje o Senhor me guie. Espírito Santo, eu quero que a partir de hoje eu quero ter força para renunciar ao pecado. Você que... Tem alguém aqui que não recebeu Jesus aí? Gostaria de tomar essa decisão nessa noite?